Amarante ficou a ganhar, é uma proposta muitíssimo melhor pelo menos que a anterior, naturalmente que não agradará pelo menos a 100%, nem será certamente consensual nem para os partidos e se calhar também muito menos para os amarantinos, é um ponto de discussão, não se consegue sempre agradar a todos, mas perguntava no fundo que impacto e que importância é que este projeto, esta medida tem ou terá para quem aqui vive, sobretudo, ou para quem aqui queira investir no centro histórico. O impacto será muito significativo e eu vou já ir ao impacto. Há só aqui umas pequenas questões que eu acho importante também deixar nota sobre elas. É muito importante quando existe, e como existiu, para chegarmos a esta proposta que hoje temos, para esta área de limitação urbana que hoje temos em cima da mesa, consonância e articulação entre todas as forças de poder. Eu acho importante aquilo que o Dr. Pedro Barros referiu ainda agora, e o manifestar da disposição, e portanto isso é comum a todas as forças partidárias que hoje estão no Executivo Municipal, mas é comum também ao Presidente de Câmara e ao seu Executivo, aos seus vereadores, que não abandonaram a proposta da ARU quando ela foi chumbada, mas decidiram sim continuar a lutar por ela e ouvir a oposição e chegarmos a um consenso. O caminho mais fácil talvez fosse ter desistido e fazer-se exatamente aquilo que vinha a ser feito até agora nos últimos anos, que era nada, e continuarmos de costas voltadas para o centro da cidade. E portanto isso não aconteceu e parece-me muito importante que isso também seja referido. E portanto, além de tudo que já foi dito, dizer também que o facto de hoje termos à frente do município de Amarante alguém que também está disposto a ouvir a oposição, e este processo é exemplo disso, merece ser ressalvado. Dizer ainda que, e sobre a questão do Rio Tâmega, julgo que os amarantinos serão praticamente unânimes no que se refere à importância do rio para a cidade de Amarante. E também aqui convém dizer que o rio é parte central desta área de limitação urbana. Aquilo que também foi dito relativamente à sua maior extensão é de uma certa forma verdade, mas nós estamos aqui a discutir uma área de limitação que foi negociada entre o Partido Socialista, entre o movimento e entre a coligação Afirmar Amarante, e, por exemplo, se o movimento defendia que parte do rio, por exemplo, e referiu bem a questão de chegar à nova etar de Vila Caís, que deve fazer parte, já o outro partido da oposição não o entendia tanto assim, por causa da questão mais ligada com a eventual extensão do Parque Florestal para o Parque Urbano. E, portanto, foi entendimento que depois essa questão das margens do rio teria de ser uma proposta independente da proposta da ARU. E, portanto, não faz hoje parte. Aliás, na proposta inicial, aquilo que nós víamos para jusante no Rio Tâmega era uma área mais extensa. E, portanto, há aí há uma nota a deixar. Há outra nota que também é importante, e as pessoas que não pensem que a ARU tem de terminar nesta área que está aqui. Aliás, eu acho que por vezes poderíamos cair na tentação de sermos demasiado irrealistas e de querermos logo à primeira vez fazer tudo. A ARU pode ser, e o processo de reabilitação urbana da cidade de Amarante pode ser um processo que tenha continuidade. Nós hoje estamos a discutir. Não termina aqui. Não termina aqui. Nós hoje estamos a discutir esta área, podemos daqui a algum tempo estar a discutir uma outra área adjacente a esta e, portanto, termos aqui um processo que realmente tenha um traçado contínuo. Sobre a questão que me colocou e do benefício que as pessoas do centro urbano da cidade poderão ter com este grande projeto, eu julgo que ele é inegável. Inegável porque realmente, traçamos aqui todos um pouco daquilo que é o panorama dos centros históricos por todo o país, e o de Amarante também não é exceção. De facto, não há pessoas, os jovens não procuram o centro da cidade para viver, os jovens não procuram o centro da cidade para realizar até as suas atividades económicas, e foi-se criando ao longo do tempo um afastamento das pessoas para com o centro. E chegamos a um ponto em que isto tem que ser revertido. Ao mesmo tempo, e é importante deixar esta nota porque é um facto que tem acontecido, e as notícias desta semana também o voltam a frisar, o negócio da construção, como o conhecíamos em Portugal, tem vindo a ter um decréscimo significativo. Já o negócio da construção ligado à parte da reabilitação vem verificando uma tendência contrária. E prevê-se até que seja uma
uma área de negócio em termos do que diz respeito à construção civil, com franco crescimento nos próximos anos. Isso porque, se me permite, quer dizer, é uma questão, é quase uma tendência natural, porque sabemos que há, não sei agora precisar mesmo em concreto, mas o que é um estudo que temos, acho que 2 casas para, ou sensivelmente Sim. para aí, que 2 casas para cada português. Portanto, há casas a mais para o número de pessoas. Sim. Portanto, está na hora de reabilitar em vez de estarmos a construir. Também é verdade. E, portanto, este fator, conjugado com todos os benefícios que decorrem deste processo, benefícios fiscais, do que diz respeito às isenções de IMI, isenções de IMT, taxa do IVA a 6%, já decorrente do código de IVA. Também todo o benefício fiscal que existe depois em termos de IRS e IRC, no caso das empresas, vai permitir que de facto as pessoas tenham um maior interesse por investir e por fazer alguma coisa nestas áreas. Não é segredo nenhum, tem vindo a ser falado nos últimos tempos. Existe interesse e existem investidores que estavam à espera que este processo em Amarante andasse para a frente para criar novos negócios no centro da cidade. Existe mais do que 2, julgo que são 3 investidores que querem criar hostels, alojamento vocacionado para o turismo no centro da cidade. Um edifício emblemático do centro de Amarante, como é o Hotel Silva, estava com um investidor à espera que isso surgisse para poder fazer dali algo que Amarante precisa. E, portanto, eu acredito que isto será, de facto, um motor de dinamização económica ou social. E social precisamente por isso, porque ao criarmos estas novas dinâmicas, mas acima de tudo ao potenciarmos também o mercado da reabilitação urbana e conjuntamente com o mercado do arrendamento, porque muito destes benefícios vai permitir que as pessoas possam realmente investir naqueles edifícios que existem no centro da cidade com o intuito de os arrendar, vai fazer com que as pessoas mais jovens possam de facto encontrar ali habitação, possam encontrar espaços onde possam fazer as suas vidas. E a partir daí vamos trazer a tal nova dinâmica ao centro. Isto vai funcionar, esta tal regeneração, também, esta tal reabilitação, isto vai funcionar em ciclo. Ao mesmo tempo, e não pode ser esquecido, há uma parte significativa de intervenção no espaço urbano que o município terá naturalmente de fazer, mas todo o incentivo, todo o grande objetivo desta ARU é de facto dinamizar económica e socialmente o centro da cidade, com tudo isto que nós aqui já referimos. Perguntava-lhe, porque há pouco o José Joaquim falava dessa questão, parece-me importante, que tem que ver com os fundos comunitários. Abordou a questão dos fundos comunitários, que é, será que o dinheiro vai chegar para contribuir para este processo? Depende do modelo comunitário, por um lado. que aqui não está claro. Pronto, não sei se quer aproveitar. Nós hoje estamos a discutir a área de limitação. Depois há um conjunto de medidas, e ainda há pouco foi referido, há um conjunto de outros passos que terão de ser dados de forma a, digamos, traçar mais pormenorizadamente tudo aquilo que há de ser feito em termos da reabilitação urbana. Mas eu também estou a crer que o novo quadro comunitário trará alguns incentivos e algumas oportunidades para que se possa apostar eficazmente na reabilitação urbana. Uma outra questão que eu também gostava de colocar, mas se calhar não colocava já, porque senão também de certa forma monopolizamos um pouco o debate, passávamos já para aqui e depois se calhar terminávamos até por essa questão, tem a ver com isto, o facto de trazermos, digamos assim, ou adotarmos o modelo do Porto, Amarante, será ou não a mesma realidade, será que serve ou não o projeto de Porto para cá, mas pronto, já lá iremos. Perguntava-lhe então assim, agora que já teceu algumas considerações iniciais sobre este modelo, que vantagens ou que impacto é que acha que isto no dia-a-dia, de que forma é que se vai refletir na vida dos amarantinos ou até de pessoas que eventualmente possam vir de fora interessadas em investir no Centro Histórico de Amarante? Bom, eu também gostava de deixar algumas notas prévias. Com certeza. É evidente que quando se fala aqui na reabilitação do setor da construção civil para o património edificado, teremos que ver isto da seguinte maneira, não se passou só exatamente aqui em Amarante, é que ele representa 6,5% do setor da construção em Portugal, quando a média europeia são 37%. Ou seja, nós direcionamos os nossos investimentos a nível das habitações para construções novas, o que se passou é um denominador comum aqui em Portugal, como deve calcular. Por isso não é um fenómeno único aqui no Concelho de Amarante, e nomeadamente na cidade, no centro histórico. A dubitação é esta, sabe? É que a grande questão do Partido Socialista é esta.
Os benefícios fiscais por si só não chegam para fazer uma área de habilitação urbana, até por essa Falta, matéria, então, deixe-me explicar. O Regulamento Municipal de Taxas prevê a isenção no todo e em parte na zona histórica de todas as taxas. Por isso, aqui, aliás, se formos ver a ARU isenta em 80%, ou quase em todas as taxas que estão previstas nesta área. Por isso, não há aqui nenhum ganho. O que é, na nossa opinião, importante é saber até que ponto, ao alargarmos a área urbana, a área de habilitação urbana, somos capazes de atrair pessoas para o centro histórico. E achamos que não. Quanto maior for a área, menos capacidade temos de ter no centro histórico. E por isso, dentro disto que é muito específico, e do património edificado do Conselho, que é um património extremamente valioso e muito bonito, achávamos que a área inicialmente devia ser delimitada. Aí estamos completamente de desacordo com a não somos todos. Ou seja, nós achámos que a área não tinha que ter as dimensões, independentemente de concordar que pontualmente havia determinadas ilhas, podíamos chamá-las assim, dentro da cidade de Amarante, que tinham que ter alguma intervenção. E foi a partir daqui, quando nos percebemos que o município, e neste caso o Executivo, que passou de uma proposta inicial, ou uma intenção que eram 10 hectares para 90 hectares, e que saía do centro histórico, nós também dissemos este e aquele ponto do Conselho teria que ser objeto de intervenção da ARU. Por isso, queria especificar isto, porque inicialmente, a 17 de março, vamos a uma primeira projeção de cerca de 10 hectares, que confinava quase única e exclusivamente ao centro histórico. E nessa matéria, ao vermos que saiu do centro histórico, achámos que então a questão de Santa Luzia, do Campo da Feira, que também deveriam ser objeto de intervenção da ARU. Por outro lado, ao alargar, e também é a nossa opinião, ao alargar a área, o município iria ter de ser drasticamente na arrecadação de receita. Quanto mais alargarmos, e isso não sei até que ponto que não fizemos esses cálculos, poderia trazer alguns problemas em termos de finanças ao próprio município. Alargamos mais e trazia uma questão. Quanto mais alargarmos, mais injustiças cometemos. Não temos ilusões que todos os edifícios que existem em todo o sítio devem ser objeto de intervenção e ser beneficiados por isso, porque não tem valor patrimonial para o ser. E isso para nós era importante. Relativamente à questão das margens... Mas, clarifico-me só que isto, porque eu acho que não ficou devidamente claro. Pelo menos eu não fiquei, peço desculpa. Portanto, pelo que percebi, em março de 2014, 10 hectares de intervenção. O PS, à época, considerou que era uma área reduzida. Não, o PS votou contra a forma, e neste caso específico foi porque não concordava com a sociedade, achava que o objeto social da Porto Vivo não tinha, estava única e exclusivamente direcionado para o Conselho de Porto. Mas isso foi a votação dos vereadores do do Partido Socialista. Mas eu queria perceber, porque falou-me que agora, era nessa reduzido, depois alargou, mas que alargar também traz na primeira projeção eram 10 hectares. Que estavam... Depois caiu-se que não exagero e na segunda. Não, em março não havia uma área limitada. Sim, mas houve uma projeção na reunião de... Em março não havia uma área limitada. Aliás, a Sociedade de Porto Vivo é, digamos que, contratada para que tecnicamente possa delimitar-se a área. Porque a delimitação da área não implica só nós olharmos para o que está ali e vermos se precisa ou se não precisa. Existe uma série de critérios técnicos que têm que ser avaliados e pesados. Foi naquilo que acabei de dizer. A segunda proposta é que saía, como eu disse, do âmbito da zona histórica e alargava para outras zonas da cidade. E nós achávamos que é isso. Portanto, mas neste momento o que acham é precisamente, primeiro levantam questões relativamente à questão dos quadros comunitários, dos fundos, levantam também a questão se é que o modelo do Porto se encaixará aqui em Amarante e se os incentivos serão suficientes para atender. São sobretudo estas as dúvidas que vos... Nós achamos que não é. Não é por si só os benefícios fiscais. Nós temos dúvidas, como lhe disse, relativamente como é que este processo vai fazer o seu caminho. E como é que vão definir qual o modelo que vão optar. Eu vou-me permitir, mas eu percebo que o Partido Socialista tenha dúvidas, aliás.
Nós vimos que a política do desinvestimento na área do centro histórico da cidade e na área realmente urbana de Amarante não aconteceu e, portanto, eu percebo que o Partido Socialista tem algumas dúvidas. Quero só deixar também aqui aproveitar para meter aqui uma colherada, digamos assim, porque e percebo, e é uma questão pertinente, quando se diz que esta área deixará de, em termos daquilo que são os impostos municipais, contribuir para a receita do município, é verdade, porque aquilo que são propostas são algumas isenções nesse nível, mas toda a obra tem um custo e, portanto, isso pode ser assumido como um custo da obra. Agora, o que importa realmente é perceber, a médio e longo prazo, o impacto positivo que isto também terá para Amarante e se não tirará a Amarante no futuro grandes proveitos desse investimento, que é o de ter menos alguma receita. Não, se o objetivo for cumprido, se conseguirmos criar dinamismo populacional, de facto é esse o objetivo deste projeto. É aqui com esta área e com esta ideia, aliás, a ideia do Branco Somos Todos era ainda expandir mais esta área. Nós achamos que não vai haver essa capacidade, maior o risco. E, portanto, maior é o risco, é a nossa opinião. E, portanto, já se percebe que a negociação aconteceu, não é? Que isto tem algumas dinâmicas, claro. Uns queriam mais, uns queriam menos. Por isso mesmo é que teve que... E aí compreendo perfeitamente. Claro. E é legítimo. É legítimo politicamente cada um defender o seu ponto de vista. De qualquer das formas, por isso é que chegou, e aqui não há nenhum arrependimento, também gostava de dizer isto. Não há nenhum arrependimento no facto do Partido Socialista ter votado contra esta proposta. Não é aqui. Mas as nossas reservas, porque, como disse o Dr. Pedro Arros, não foi aquilo que pretendia, certamente o Dr. Zé Luís Gaspar também não teve o que pretendia, o Partido Socialista não teve, chegou a um entendimento no sentido... Chegou-se certamente a ar o possível e não... Agora, que é pertinente continuarmos a discutir, isto é, e que os aspectos demográficos eles não são iguais exatamente em todos os sítios, também é verdade. O dinamismo demográfico é extremamente difícil. Acho que é uma questão que não é da Amarante hoje, vai se colocar em todo o país. Nós cada vez temos menos capacidade de sermos dinâmicos em termos demográficos. Temos zonas de grande fragilidade demográfica. Eu considero que a Amarante vai passar por isso como todos os outros, fora do centro histórico, e estas áreas não são difíceis de se resolver de um momento para o outro. E por isso, se for só para os benefícios fiscais, nós temos grandes dúvidas. Mas então, o que é que falta para conseguir, então... Olha, mas também vamos lá ver as coisas como elas são. É que cada um, nestas áreas, cada um também tem a sua opinião pessoal. E eu aqui digo a minha opinião pessoal. Eu acho que a Amarante é pessoal, isto mesmo pessoal. Acho que o ARU, se fosse eu a decidir ARU único e exclusivamente para o centro histórico. E assim fazíamos uma terapia de choque no sentido de avaliarmos depois se foi ou não foi capaz de ser atrativo, se conseguimos ou não conseguimos gerar uma sustentabilidade à volta desta área e depois sim de avaliar isto, podíamos partir para outras zonas e para outras de interesse alargar. Eu partia de uma forma muito cautelosa, mas isso é uma opinião minha, desejo aqui nesta cheira. É assim, é esta a minha opinião e tenho sérias dúvidas, também vi alguns modelos noutros sítios que foram francamente negativos. Aliás, não conseguir resultados absolutamente nenhuns. Por isso, e por isto, oxalá que tenha sucesso. Oxalá que tenha sucesso. Isso digo de uma forma muito clara. Muito bem, muito obrigada. Falávamos agora também consigo, depois das considerações que nos deixou aqui inicialmente e depois de termos ouvido também pela voz do Carlos Carvalho a posição do PSD, de certa forma, que espera que esta ARU seja um motor de dinamização económica e social, perguntava-lhe, acredita que efetivamente com esta ARU certamente não será a que o movimento pelo menos desejaria, mas foi a possível, aquela que se conseguiu entre os partidos do arco da governação deste Executivo. Portanto, com este modelo, será que conseguimos efetivamente transformar o centro histórico num motor de dinamização económica e social, ou é pelo menos este o caminho para um começo? Sabe, eu ouvi com atenção o que foi dito. Acho que o Carlos Carvalho exagerou um bocado na dose, está a pôr um grande otimismo e quase uma varinha de condão em torno da reabilitação urbana. E a reabilitação urbana, isto tem um risco, é que nós hoje podemos pôr a fasquia muito alta, dizer que a reabilitação urbana vai ser a panaceia que vai resolver todos os nossos problemas e não vai resolver os nossos problemas. A reabilitação urbana... Mas é um dos meios para isso. A reabilitação urbana é um instrumento, é uma parte da solução.
E é a capacidade, é um instrumento que nós pomos à disposição dos privados, em sede de isenções fiscais, em sede de IMI, em sede de redução de taxas, para que façamos um incremento na vontade ou na disponibilidade para fazer a recuperação e reabilitação urbana. Mas isso só não resolve. Não chega. Portanto, isso só não chega. É preciso ter, e era importante que já tivéssemos a trabalhar, porque nós antes tínhamos a regeneração urbana. E a regeneração urbana criava um envelope financeiro, que seja no Porto, seja em Penafiel, seja em muitos outros municípios, gerou condições, o tal envelope financeiro, os tais meios financeiros colocados à disposição, que muitas vezes, e em muitos casos, foram gastos de forma sumptuosa, exageradamente sumptuosa e com eficácia duvidosa. Mas esses meios não vão existir enquanto, e como o Carlos Carvalho disse e bem, aflorou de alguma forma a questão, o próximo quadro comunitário não tem envelope financeiro para a reabilitação urbana. Existem intervenções pontuais, onde se pode ir buscar algum apoio, nomeadamente ao nível da eficiência energética, que nos poderá ajudar a reabilitar algum do edificado. Mas isto só não chega. É preciso haver um instrumento de regeneração urbana aliado a um conjunto de políticas que tem a ver com a dinamização comercial, que tem a ver com o trânsito, tem a ver com o estacionamento, que tem a ver com uma série de equipamentos de matriz coletiva e com uma estratégia de desenvolvimento equilibrado. Nós temos que saber o que é que nós queremos que seja Amarante. E é este grande debate que nos vai ajudar a fazer, porque se nós definirmos que Amarante queremos ter daqui a 10 anos, quais são os setores onde queremos intervir, quais são as áreas estratégicas que nós queremos desenvolver, vamos seguramente encontrar no quadro comunitário, nos vários programas e meios disponíveis, vamos encontrar a capacidade de nos financiarmos para isso, sob pena daqui, porque repare, este instrumento que tem a sua importância, mas se nós analisarmos daqui a 3 anos que repercussão vai ter este instrumento na requalificação para além daquela que já se iria fazer. Nós temos hoje algumas intervenções de reabilitação no centro histórico e que não estiveram à espera disto e que far-se-iam se houver ARU ou se não houver ARU. Ou sem Portanto, ARU, não é? essa questão vai ser feita. Agora, o que é importante é dar sinais e é percebermos que isto não vamos ter efeitos imediatos no próximo ano, nem daqui a 2 anos. A intervenção, dizer que já há 3 ou 4 investidores que vêm, não sei o quê, isso é uma forma simpática Mas é verdadeira. Teríamos que discutir isso. Teríamos que discutir, Carlos, porque nós podemos fazer uma simulação. Podemos fazer aqui uma simulação. E isto é nós falarmos olhos nos olhos com as pessoas e percebermos de que é que estamos a falar. Nós devemos pegar, por exemplo, num edifício, e podemos fazer esse exercício quando quiseres, que é pegarmos num edifício e dizermos quanto é que este edifício paga de IMI. E o que é que isto vai representar de isenção de IMI durante 5 anos. E o que é que este edifício vai representar em termos de requalificação, em termos de reabilitação, em termos de taxas que eu vou deixar de pagar por fazer aquela reabilitação. Vamos fazer esse exercício. Vamos pegar numa folha Excel e fazer esse exercício. E vais ter uma grande surpresa, sabes? Vais ter uma grande surpresa. Aquilo que é preciso perceber, porque repare, falaste num caso concreto. Hotel Silva. O Hotel Silva pode ser uma belíssima intervenção, mas com o atual sistema viário, com o atual sistema de estacionamento que a cidade tem, o Hotel Silva vai ter o mesmo percurso que teve o Hotel Silva e a Albergaria Margarita. Mas por isso Portanto, é que eu também já tem que haver uma visão integrada, percebes? Mas por isso tem é que eu também já disse. Uma visão integrada. Claro, E isto não pode ser. Isso é absolutamente indiscutível. Não se estão a fazer coisas novas, não se estão a fazer coisas novas. A grande questão, André, é dizer assim, nós estamos no mercado global e no mercado de grandes desafios para os investidores. A senhora é investidora, vive em Lisboa, no Porto ou em Coimbra e quer investir num sítio que seja atrativo. Porquê é que eu hei de vir investir a Amarante ou hei de investir no Porto?
seja, o que é que pesa na hora... Exatamente. Mas esse é E o nós temos exercício que o ter- município tem feito. E foi nós por isso que eu, temos nas que minhas ter- intervenções anteriores, e referi mais que uma vez, que, paralelamente a este incentivo aos privados, o município tem também um trabalho a fazer e que o irá fazer. E, portanto, existe a tal harmonização das coisas, digamos assim. Aquilo que nós estamos a falar, Além do em mais. sede da ARU, eu leio que é para não... A ARU, esta fase que nós passamos agora, e que há de ser objeto da aprovação pela Assembleia Municipal e depois há de ir para a publicação, por causa da questão dos estatutos dos benefícios fiscais, a ARU integra uma memória descritiva e justificativa da delimitação, integra uma delimitação da área de reabilitação urbana, integra um quadro de benefícios fiscais associados aos impostos municipais, que é competência exclusiva da Assembleia Municipal, nos termos da linha A do artigo 14º. É disto que estamos a falar. Neste Agora, momento. o que é preciso dizer, Carlos, o que é preciso dizer é que agora a seguir há uma outra fase. Mas é o que eu tenho estado a dizer desde o início do programa. Pois, mas repare, aquilo que é importante é nós dizermos com clareza assim, nós agora o que estivemos a Porque fazer também foi ninguém espera a que- definir o perímetro da intervenção. Claro. E é, dentro desta intervenção, dentro deste perímetro, os privados que quiserem fazer intervenções têm um conjunto de benefícios fiscais e de natureza administrativa ao nível das taxas. Ponto. Isso é o que está Isto só não resolve nada. Agora, Mas a foi essa outra a situação... É com isto... Claro, mas exatamente. nós estamos a E a minha falar. questão Mas é eu esta. volto, mas eu volto a Peço dizer desculpa. que esse é um dos pontos que eu tenho estado a dizer desde o início do programa, é que nós hoje estamos a discutir a limitação da área, a questão daquilo que foi e o que é esta proposta, mas que há um trabalho paralelo que o município tem que fazer e certamente ninguém está à espera que se esteja a fazer uma parte do trabalho e não esteja a fazer a Exato. outra. Até Não- porque eu tenho aqui notas como a ARU não termina aqui, temos um processo, ou estamos perante um processo que tem um traçado contínuo. Portanto, isso aí já está claro e eu acho que as E anotou muito já bem. perceberam. André, Este vai é o haver uma início. segunda fase, uma nova adjudicação, eventualmente, à sociedade, para fazer as intervenções em concreto dentro deste espaço. Claro. Repare, isto é que é importante, porque se terminasse aqui o processo legislativo e disséssemos é isto que e nós agora- aprovamos, isto vai ter efeito próximo Claro. de zero. Claro. Efeito próximo de zero. Mas E é preciso... mas é óbvio que não é preciso- isso. Mas é óbvio que não é isso que a coligação Afirmar Amarante, que está à frente dos destinos do município e depois que dialoga com a oposição no Executivo Municipal, não é isso que tem em mente. Não ia fazer uma proposta manca, não é? Obviamente. E portanto, nós hoje temos aqui uma parte, a outra parte Mais, está, Carlos, como tem estado a dizer. em abono, deixe-me só dizer isto aos aqui. E referiu, em abono coisas, do que deixe-me disse. só, e Sim. referiu pontos muito importantes, como a questão do sistema viário, o estacionamento, e são tudo pontos que estão em fase também de estudo, mais ou menos avançado, e que também, de certa forma, até já têm algum ponto na questão do orçamento municipal para o próximo ano. E, portanto, há todo um processo que está a ser desenvolvido em conjugação com isto que nós temos neste momento já, que é a delimitação da área de reabilitação urbana. Muito bem, vamos ter mesmo que terminar para os nossos compromissos publicitários. Ficamos por aqui na primeira parte, mas deixe-se ficar que voltamos já a seguir para a segunda e última parte do nosso programa. Até já.